Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula anterior, nós estudamos a respeito da morte das duas testemunhas que foram escolhidas para salvar Israel. Só que eles acabaram morrendo, de acordo com a aula anterior que já dei. E hoje nós vamos estudar a respeito de como eles vão ser salvos depois que as duas testemunhas morreram. Então, isso, para que eu possa transmitir essas informações para vocês, eu vou utilizar o Manual do Aluno do Velho Testamento, na página 294, no segundo parágrafo em diante. Essa é a sexta aula. Então, a situação do povo de Israel ficou muito complicada, porque depois que eles viram que as testemunhas que foram enviadas para salvá-los, eles estavam mortos, eles entraram em desespero, ficaram em muita aflição. Só que o Senhor, ele vai, de acordo com Zacarias, capítulo 14, versículo 3, Ezequiel, capítulo 38, versículo 18, o Senhor prometeu que nesse momento de grande aflição e desespero, ele ia pessoalmente entrar na batalha por eles, para salvá-los, porque ele é o Salvador. Ele é o Salvador de Israel e o Salvador de todos aqueles que se permanecem fiéis ao nome de Cristo. Só que o Senhor, ele vai vir por meio de sinais, a princípio, e depois, futuramente, ele vai vir pessoalmente. Mas antes, ele vai mandar sinais avisando os filhos de Israel que as promessas e os convênios que foram feitos, todos eles vão ser cumpridos. Então, o primeiro sinal, o meu propósito hoje é de mostrar esses sinais, quais são eles que vão mostrar aos filhos de Israel que eles podem ter esperança e que eles vão conseguir se libertar dessa terrível batalha do Armagedon. E o Senhor vai salvar todos que crerem. Então, hoje, nós vamos identificar esses sinais. E o primeiro deles é, da mesma forma que esses profetas, eles foram mortos e colocados lá nas ruas de Jerusalém, para que todos vissem eles mortos, da mesma forma vai ser esse primeiro sinal. Da mesma forma que eles vão estar lá no chão, vão ficar lá no período designado pelo Senhor, e quando chegar esse dia, eles vão ressuscitar no meio desse povo, e vão ser erguidos ao céu, na frente de todos os olhos, os mesmos que mataram eles também vão ver eles subindo aos céus e mostrando agora a guerra não vai ser com Israel, mas vai ser com o próprio Criador, o Senhor, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora vai ser a hora do acerto de conta final. Então, isso de acordo com Apocalipse, capítulo 11, versículo 11 ao 12. O segundo sinal vai ser que haverá, de acordo com Apocalipse 11, versículo 13, e Apocalipse 16, 18, e Ezequiel 38, 19 e 20, e Ageu, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nos ensina que vai haver uma tremenda e violento terremoto em todo o planeta. Agora, por que esse terremoto ele vai acontecer? Aí vai vir as outras informações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O elder Bruce R. McConkie, ele nos ensinou que também vai acontecer algumas mudanças na natureza. E essas mudanças violentas que vai acontecer na natureza, elas vão ter dois objetivos principais. Um é para nos conduzir a todos nós como nação, nesse planeta todo, ao arrependimento. E o segundo propósito dessas mudanças climáticas e mudanças naturais que vai acontecer no mundo, o propósito principal vai ser ajudar a libertar os filhos de Israel que estavam lá na escravidão, no meio daquela batalha do Armagedon.
Então, vamos analisar quais são esses sinais, isso de acordo com Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 ao 21. Das primeiras alterações naturais que vai haver vai ser que todos os continentes se juntarão e ficarão como no princípio. Agora, por que esses continentes eles vão se unir como no princípio? Aí está na segunda parte que fala assim: as montanhas serão rebaixadas e os terrenos acidentados serão aplainados, transformando em um jardim milenial. Ou seja, aqui está nos informando que essas mudanças naturais que vão haver, elas vão ter um propósito de preparar a terra para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a terra como era no princípio, de primeiro, não tinha as divisões continentais que tem hoje, cada continente separado. Era tudo um bloco de terra só. Agora, o que vai acontecer é que nesses últimos dias vai ter essa alteração e junção dos continentes no seu devido lugar e vão permanecer como era no princípio, em preparação para a abertura e a entrada do Salvador do início do milênio nessa terra. Agora, como que esse movimento dos continentes vai acontecer? Então, de acordo com essas informações do Elder Bruce R. McConkie, ele fala assim, que haverá um terremoto que nunca foi visto desde quando o homem pôs os pés nessa terra. Então vai ser um terremoto extremamente violento e grande. Agora, por que esse terremoto vai acontecer? O terremoto em si vai ser o próprio movimento dos continentes. Então, o propósito desse movimento vai ser o princípio da inauguração ou da abertura ou do aviso final da chegada de Jesus Cristo para iniciar o período de 1000 anos de paz nessa terra. Só que para que esse período chegue, é necessário que primeiro haja toda essa perturbação no mundo todo para que depois haja paz. E a segunda, e o outro sinal que foi dado também é que o Oceano Atlântico ele voltará ao seu devido lugar na parte norte do planeta. E a Terra ficará unida como no princípio, antes de sua divisão. E isso de acordo com Doutrina e Convênio 133, versículo 21 a 24. E, enfim, o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio e se tornando num grande vale, por onde a casa de Israel escapará. Isso de acordo com Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, identificando esses sinais, para que todos nós possamos ter entendimento do que vai acontecer. Por exemplo, uma coisa importante da junção dos continentes, que poucos sabem, por exemplo, teve vários pesquisadores que acreditam que o Jardim do Éden ele está localizado lá entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Só que essas pesquisas que eles chegaram nessa conclusão, depois que o continente ele voltar ao seu como era no princípio, aí vai ficar muito claro que essas conclusões que os pesquisadores tiveram estão totalmente erradas. Aí nós vamos saber exatamente aonde realmente Adão e Eva eles foram criados. E não foi lá entre o rio Tigre e o Eufrates. Mas vamos deixar com que essa profecia se cumpra, aí todos vão compreender com perfeição. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês.
e por assistirem essa aula. E até a próxima aula.